Só bom dia. Nós estamos inaugurando aqui o Descomplica de Parelheiros. Esse é a inauguração do 28º equipamento. Nós vamos ter Descomplica nas 32 subprefeituras, que a gente inaugura até o final desse mês, mais o Descomplica 24 horas, que será lá no SP24, na rua 15 de novembro, no centro, junto com a nossa central de monitoramento de Smart Sampa. Então a gente vai ter esse serviço em todo canto da cidade, um serviço que tem uma avaliação positiva dos seus usuários de mais de 99%. Você encontra mais de 300 serviços para poder utilizar, tanto de serviços da prefeitura como do estado. Por exemplo, aqui tem Sabesp, vai ter Enel. Nós temos o atendimento do CAD único, CAT, praça de atendimento, para tirar o bilhete único, o vale da pessoa com deficiência, do idoso, o transporte, o bilhete único. Enfim, muitos serviços que, como eu disse aqui, com uma avaliação muito positiva. Esse Descomplica, só para a gente ter uma ideia, falar hoje, por exemplo, do CAD único, que tem sido o grande gargalo. Nós temos 8 pessoas aqui que estão aptas, credenciadas pelo governo federal, com senha e login, para fazer o CAD único, tanto o cadastro novo como renovação. Cada uma consegue fazer 15 atendimentos, portanto a gente tem uma capacidade de fazer 120 atendimentos por dia do CAD único, só aqui no Descomplica de Parelheiros, e que vai ajudar e agilizar bastante. Eu conversei ali, por exemplo, com duas moças que fizeram o agendamento através de um 56. Uma ligou ontem, já foi agendada para hoje. Outra ligou antes de ontem, fez pelo aplicativo, antes de ontem, e já foi agendada para hoje. Fora os atendimentos que as pessoas vieram aqui sem o agendamento e conseguiram ser atendidas para fazer o CAD único. Então a gente avança para descomplicar a vida das pessoas, ter um serviço de mais agilidade, mais eficiência e com bastante qualidade. Muito importante, agradecer aqui nosso secretário Bruno Lima, toda a equipe de Smith, toda a equipe aqui que cuida do Descomplica, em nome da Maiara, essa menina aí que tem uma equipe sensacional. Aqui a gente tem também 40 empregos novos gerados, 45 empregos novos também gerados aqui nesse Descomplica. Das pessoas que eu conversei, todas moram aqui na região, uma no Santa Fé, outra aqui no Progresso, outra no São Norberto, são bairros aqui da região de Parelheiros. Então a gente traz também um serviço importante para a sociedade, gera emprego, agiliza os atendimentos e faz com que a gente possa dar para a população de São Paulo mais eficiência do serviço público. Prefeito, seu vice vai ser o Coronel Melo? Eu queria que fosse você, mas me falaram que você não está afiliada no PL. O que a gente tem, como a gente falou ontem, uma reunião lá organizada pelo governador Tarcísio, sobre a questão do vice. União Brasil já havia participado da reunião ontem, mas por telefone, não presencialmente. Hoje de manhã eu estive com o presidente nacional do União Brasil e reiterou, até porque saiu uma matéria num jornal dizendo que poderia a União Brasil não estar junto com a gente. Foi uma matéria colocada sem informação precisa. Então ele confirmou que continua no nosso projeto, está junto. Se for o Coronel Melo, União Brasil e todos os outros partidos estão juntos. Se for outro nome, todos estarão juntos. O que ficou da definição é de que o vice será do PL, o maior partido da nossa possível coligação, e o anúncio será feito pelo governador Tarcísio nas próximas horas ou nos próximos dias. Pode ser hoje ainda? Talvez sim. Ele não me deu uma data. O que a gente tem é que ele viaja sábado para o exterior, né? Então a ideia é de que a gente faça o anúncio antes da viagem dele para o exterior. Porque como ele vai ficar 10 dias fora, então teria que ser só após 10 dias. Então, por conta disso, não existe nenhuma pressa. A gente poderia anunciar mais para frente, né? Mas como a gente vê aí toda a população, a imprensa bastante entusiasmada com essa pauta, com esse tema, fazer um esforço, é verdade, fazer um esforço para que a gente anuncie, para que o Tarcísio anuncie antes da viagem dele, né? Pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã. Amanhã nós temos uma agenda pública em conjunto. O governador Tarcísio e eu estaremos anunciando lá as obras do metrô do Jardim Ângelo, um sonho muito antigo daquela região. Então está tudo possivelmente, né, caminhando para que ele eventualmente possa fazer esse anúncio amanhã, uma vez que a gente tem uma agenda pública na data de amanhã, que antecede a viagem dele no sábado. Mas reforçando então do União Brasil, tive com o presidente nacional, com o Rueda, com o presidente Milton Leite, tudo 100% alinhado e ajustado, não existe nenhum ruído, né? Evidentemente eles colocaram que pudesse talvez ser um outro nome, mas se por acaso o governador Tarcísio, o presidente Bolsonaro e o PL
fizeram a indicação do Coronel Mello, né? Ficou para eles definirem qual será o nome, que União Brasil acompanha, e todos os 12 partidos concordam de que a indicação tenha que ser do PL, reconhecendo o tamanho e a importância do PL. Prefeito, e dentro do PL ainda existem resistências? Não diria resistência, o que existe são pleitos legítimos, né? Lembrando, Fernando, que a gente está fazendo um processo democrático, e o processo democrático é isso, as pessoas têm opinião. Se fosse para uma única pessoa falar, vai ser esse pronto, né? Totalmente antidemocrático, aí ninguém poderia sequer apresentar o nome ou fazer sugestões. Como a gente não está nessa linha de imposição, nós estamos numa linha de diálogo e de construção, seria estranho se ninguém fizesse sugestões de nome, né? Teve candidato aí que não tiveram oportunidade de sequer sugerir nome, no nosso caso não. Tiveram 11 nomes colocados, né? Então, do processo democrático, e assim deve ser, as indicações de nomes, né? Do PL, só do PL tem a delegada Raquel Galinatti, tem a vereadora Ruth Costa, tem a vereadora Sonaira, tem a Zulaí Cobra, tem o Coronel Mello, deu 5, né? Só do PL tem 5 nomes. Então, eles vão definir um nome dentre os que eles têm lá, e seja qual for o nome, né? Seja, se for da Zulaí Cobra, se for da Sonaira, se for da Ruth Costa, se for do Coronel Mello, quem mais quer? Da Raquel Galinatti, seja qualquer um deles, todos os partidos vão apoiar e vão estar juntos. Prefeito, o Coronel não é uma indicação do presidente Bolsonaro, né? Que tem um histórico de não estar muito detalhado ainda. Na eventualidade de não ser Coronel Mello, como é que o senhor justifica a relação com o Bolsonaro? O senhor acha que ele pode, de alguma forma, mudar a participação que ele ia fazer na campanha por causa dessa decisão? E se o senhor citou o Tarcísio para essa aresta, caso não seja o Coronel? Eu não vejo esse problema, Bruno, até porque em nenhum momento o presidente Bolsonaro fez qualquer imposição de nome, até porque eu sempre deixei muito claro que jamais aceitaria imposição dele ou de qualquer pessoa, né? E que eu iria fazer essa escolha conjuntamente com todos os partidos. Ele, de forma legítima, apresentou o nome da preferência dele, né? Como o Tarcísio tinha o nome da preferência dele, como outros tinham o nome da sua preferência, e o processo foi de discussão e convencimento. O que teve é que, num certo momento, o Tarcísio deixou de apoiar o nome que ele tinha preferência e passou a apoiar o nome do Coronel Mello. Depois o PSD acompanhou, depois o Republicanos acompanhou, depois o PP acompanhou, dentro do processo natural e legítimo das pessoas pleitearem. Então, se não for o Coronel Mello, eu tenho certeza absoluta de que não haverá, por parte do presidente Bolsonaro e de nenhum outro, né, qualquer tipo de desconforto, até porque o processo foi conduzido de forma democrática, com todos com a sua possibilidade de fazer as suas apresentações. Por exemplo, o dia que o presidente Bolsonaro levou o Coronel Mello, ele falou: Coronel, explica para o Ricardo o trabalho que você desenvolveu no CEAGESP. Então foi nesse do convencimento. O que mudou bastante nos últimos dias, eu já falei, queria só reiterar, é de que a apresentação do trabalho que o Coronel Mello fez no CEAGESP, né, chamou a atenção de todos. Uma pessoa que foi lá e na primeira semana de trabalho prendeu pessoas que faziam exploração sexual infantil, eu duvido que tenha um aqui nesse local que não reconheça a importância disso. Que foi lá e que enfrentou o crime organizado. Duvido que tenha alguém aqui que não reconheça esse valor. Acabou ali com a corrupção. Tinha 90 milhões de dívida. Uma empresa que só dava prejuízo. De repente, ele preside por 2 anos. Os 2 anos a empresa passa a dar lucro. Então, ele fez uma gestão que eliminou a dívida, passou a dar lucro, tirou a exploração sexual infantil, tirou a prostituição, tirou o crime organizado, acabou com a corrupção. Algum mérito a pessoa tem, não é possível, né? Que qualquer um de bom senso há de concordar que tem o seu valor. Então, é algo que tinha sido pouco divulgado, e o presidente Bolsonaro, muito inteligente, pegou o coronel pelo braço e falou: conta a história para as pessoas. E ele foi contando as histórias, as pessoas falaram: é assim? Puxa vida. Né? Quem vai ser contra alguém que vai lá na primeira semana de trabalho, prende o cara que fazia exploração sexual infantil, prende quem fazia aqueles atos que é do conhecimento de todos aí, de fazer inclusive rifa, né? Então essa é a situação, e eu espero que no final das contas a gente faça o melhor acerto, e eu acho que vai ser porque foi conduzido de uma forma de ampla divulgação, para o debate,
amplo processo democrático. Ele é a sua escolha, prefeito? Porque esse processo que o senhor está conduzindo democrático em todos os partidos, mas na hora H é a decisão do senhor. É ele, seu nome? Então, nesse meio do caminho, já teve nome que surgiu, eu falei, esse não. Então nem apareceu para vocês, porque de cara eu cortei. Falei, esse se esquece que eu não adianta, pode aprovar que eu não vou topar. Dos que estão, né, e que foram passando aí, vamos dizer assim, por esse escrutínio, todos eles têm a minha avaliação positiva. O Aldo, que por decisão dele, eu acho que ele depois reconheceu que ele se filiando no MDB dificultou. Então, as coisas foram muito transparentes. Se o Aldo tivesse em outro partido, eu acho que o Aldo seria um imbatível, né? Mas quando ele vai para o MDB, por opção dele, como é que você vai convencer 12 partidos de que você tem que ter uma chapa pura? Quer dizer, só o MDB tem nome, os outros não têm, né? Então o processo foi indo naturalmente. O delegado Nico, que era a preferência do secretário Derrite, né, também optou por não se desincompatibilizar, então aí tira 2 pessoas, as coisas foram caminhando. Agora eu acho que realmente essa história que o Coronel Melo coloca para as pessoas da sua participação no CEAGESP deixou a todos bastante impressionados positivamente, né, positivamente. E ganhou inclusive aí a simpatia do governador e foi ganhando a simpatia dos partidos, para chegar ontem, numa reunião, que o governador deixou de comemorar o seu aniversário com a sua família, para discutir esse tema, né, tal a importância da cidade. E você ter unanimidade de que a indicação era do PL, e sabendo que lá dentro do PL tem 5 nomes, mas que esse é o que, né, hoje, pelo menos hoje, é o que aparece com maior chance, eu acho que a gente fez uma jornada correta, né, e sem atropelo, e que vai culminar aí na indicação de um nome onde o Tarcísio, junto com o Valdemar e o presidente Bolsonaro, vão fazer vão trazer para nós a público. Vai ser uma escolha mais acertada para a gente poder, daqui a 3 meses e 17 dias, né, ir para essa disputa e continuar trabalhando pela cidade. Agora, prefeito, em relação... Porque assim, como o senhor disse, tem esse cenário, o Bolsonaro tem defendido o nome dele desde janeiro, o Valdemar já disse que apoia, o Tarcísio, todos dizem que apoia. Então agora falta só eles anunciarem, é isso? Eu não sei o que eles vão fazer internamente, né? Porque é algo interno do partido. O que a gente deixou ontem na reunião claro, né, e hoje de manhã que eu tive com o Rueda e o Milton Leite, do União Brasil, é de que a indicação vai ser do PL. Né? Eu acho, aí é achismo, né, que pelas últimas notícias, pelo que a gente vem acompanhando, o apoio dos partidos, eu acho que deve caminhar para isso. Mas a definição é o seguinte: será feito o anúncio pelo governador Tarcísio, que apresentará o nome de consenso junto com o PL, e o PL é o presidente ali do PL e o presidente Bolsonaro, Valdemar e o Bolsonaro. O senhor vai estar junto nesse anúncio, prefeito? Se for, eu vou estar amanhã no anúncio do metrô Jardim Ângela, né? Uma demanda muito antiga. Eu morei lá pertinho, lá é minha região que eu morei tanto tempo, né? Parque Santo Antônio, é uma necessidade enorme aquela obra. Eu vou estar com o governador lá. Ele não me falou se vai anunciar lá, eu estou aqui imaginando, né, que vai ser uma reunião pública, uma apresentação do evento público. Então, possivelmente, o Tarcísio tem feito isso. Quando ele anunciou que ele apoiava o Coronel Melo, ele fez uma coletiva assim que eu nem sabia. Então ele gosta de fazer esses anúncios em coletiva. Vocês ficam apertando ele acaba falando. Eu acho que amanhã vocês vão ficar apertando ele e vai acabar falando. Acho que eu vou falar. E Prefeito, agora, só sobre a União Brasil, então eles não chegaram a condicionar em nenhum momento a disputa na Câmara dos Deputados para suceder o Lira ao apoio ao Coronel? Zero. Sequer foi tratado desse assunto. Ontem à noite o Marcos Pereira me mandou um WhatsApp, porque saiu uma matéria dizendo sobre isso, uma matéria na... Hã? Na Folha? Marcos Pereira. Não, acho que não foi Folha não, hein? foi na Foi? Folha. Foi. Bom, então tá, foi na Folha. Me mandando essa mensagem. Todo mundo sabe que o Marcos Pereira ele é pré-candidato lá. E, prefeito, não dá para fazer essa conversa, não sei o quê. E eu respondi, com certeza, isso não entrará em hipótese alguma na conversa. E não entrou. Até a União Brasil nem falou.
Mas se falasse, eu não vou condicionar a questão de vice a nenhum tipo de acordo que não seja a gente poder trabalhar pela cidade, muito menos sobre a questão da disputa da presidência da Câmara. Agora, na Câmara também, da Municipal, também tinha um receio de ser difícil dialogar com o coronel, caso ele venha a ser vice ano que vem. Tem receio disso também gerar algum ruído entre vocês, entre o... Na Câmara? Ave Maria. Ali, não, zero. Você tem vereador aí. Se você for vereador, você vai ter problema de dialogar com alguém que toda essa composição indicar? De jeito Nenhum. Você que é vereador, você tem zero? Tem mais vereador aí? Se você tem dificuldade, se você for eleito, você tem dificuldade? Mas o presidente Milton Leite falou que ele destacou que não é um nome que ele queira, coronel. Essa conversa que o senhor teve com ele hoje resolveu essa questão? Ele vai para o coronel, ele sinalizou isso? Ele acha que um outro nome seria melhor. Ele acha que se fosse algum vereador, daria uma contribuição maior. Ele não tem objeção ao Coronel Melo, ele tem uma opinião de que se fosse um vereador, teria uma contribuição maior. Que é legítima. E essa discussão toda é para as pessoas externarem a sua. Mas ficou muito claro, né, agora de manhã, que eu escutei da boca do Milton Leite. O Milton tem isso de bom também, ele fala o que pensa, não fica com meia palavra. E do Rueda, de que se o PL fizer a indicação do Coronel Melo, eles vão estar juntos 100%. Ontem à noite, eles não estiveram. Aí nós ligamos para eles, falou, tá aqui uma sensação, por que vocês não estão? Está fazendo alguma coisa? Não, zero, estamos juntos. Né? A gente só precisa votar aqui se a gente pode contar com a União nessa deliberação de que o vice será do PL, 100%. Então, aí hoje, né, até porque como eles não foram ontem, eu falei, deixa eu tentar ver se está tudo certinho. Estive com eles, 100%, e escutei hoje, tanto do Rueda como do Milton Leite, de que se o PL indicar realmente o Coronel Melo, pode ser que não seja. Se o PL realmente indicar o Coronel Melo, eles também continuam 100% no projeto, 000 de problema. Prefeito, bom dia. Por gentileza, o senhor poderia nos contar o que mudou ainda sobre a escolha do vice? O senhor vinha dizendo já há bastante tempo, algumas semanas, até meses, que a escolha viria no tempo certo, na época das... Enfim, exato, os partidos, enfim. O prazo ali, próximo do prazo, no final de julho, até mesmo o senhor citou. Em que medida, aí o senhor diz que não tem pressa, continua sem pressa de anunciar o seu vice, mas em que medida a entrada de outros candidatos na corrida eleitoral, pré-candidatos, melhor dizendo, desculpa, fez com que isso se acelerasse nessa tomada de decisão agora, nesse momento? Da minha parte, eu te garanto que nenhuma. Né? Eu estou muito preocupado com as entregas que eu tenho para a cidade. Essa região de Parelheiros, para você ter ideia, a gente tinha, quando eu era vereador, nós tínhamos 5 serviços de assistência social, hoje nós temos 37. Ruas asfaltadas aqui, com certeza mais de 200. Quantas? 600. Mais de 600 ruas asfaltadas. Tem Bom Prato, estamos reformando o céu. O nosso céu aqui, ele não tem teatro, estou fazendo teatro, tem casa de cultura. Nós transformamos essa região. E como a gente transformou essa região, a gente está transformando a cidade toda. E o que eu quero, e é o que a população quer, porque se você perguntar aqui, ninguém está preocupado com o Coronel, não. Ninguém está preocupado é o seguinte, a UPA, eu inaugurei a UPA aqui, o Hospital de Parelheiros nós entregamos, dias atrás eu vim aqui inaugurar a maternidade e a UTI neonatal. Ou seja, o que a gente está fazendo na cidade é o que as pessoas desejam e querem. Né? Então, quem vai concorrer... De boa. Não vai ter um que vai falar que fez ou que tem condições de fazer mais do que nós estamos fazendo. Né? Então é isso que a gente está fazendo. É ou não é? Nós trabalhando. Agora... Tem só mais uma pergunta aqui, Muriel. Mas Eu saí do tema. Eu quero falar algo da cidade. Rapidamente do tema. Prefeito, por que o governador vai fazer esse anúncio? O governador que já fez a sua indicação, que é o Coronel Melo, o governador que é do Republicanos e não do PL? Porque os partidos delegaram a ele. Né? Não é só o PL, não é só a União Brasil, não é só o MDB.
é um conjunto que eu acho que eu fazer indicação era ruim, podia parecer uma imposição minha, né? Então, lá na reunião, as pessoas sugeriram, Tarcísio, então você faz esse diálogo entre o presidente e o Valdemar, né? E você faz o anúncio, porque eles definiram. Por exemplo, a tua pergunta assim, por causa do prazo. Eu não antecipei prazo nenhum, não. Eu sempre disse o seguinte, olha, não tem pressa, porque a gente tem até julho para decidir. Até as convenções. Até as convenções. O exemplo do senhor mesmo. Dei o meu exemplo, exatamente. Então, eu não tinha pressa nenhuma. Agora, quando a gente está num processo verdadeiro democrático, as coisas vão acontecendo e as vontades das pessoas vão acontecendo e a gente tem que respeitar, né? Por exemplo, essa sua pergunta, Muriel. Foram eles que acharam que o Tarcísio deveria fazer a indicação, comunicar à sociedade quem será o vice. Acho que talvez até para demonstrar uma união, que não é só o PL, não é só o PSD, não é só o PP, não é só o Avante, não é só o Solidariedade, não é só o PL, bom, enfim, para mostrar, né, que é uma união, é uma frente ampla que está colocando o nome do prefeito que já tem e do vice que terá para a sociedade. Isso. Uma pergunta, a gente está numa semana em que a cidade está discutindo, debatendo muito a sustentabilidade, existem congressos, eventos acontecendo na cidade sobre o meio ambiente, nós temos vários exemplos de mudanças climáticas e estamos vivendo um momento agora, hoje, digamos, uma emergência climática não a temperatura, mas dessa vez a secura do ar. Chegamos a 15%, para ter uma ideia, o Atacama, o lugar mais seco do mundo, é em média 12%. 15% é algo que afeta crianças, idosos e a gente de uma maneira geral, como um todo. Existe alguma ideia de operação? Porque as previsões ainda dão conta de que vai continuar, né, por algum tempo. Existe alguma ideia ou maneira da prefeitura fazer uma ideia de operação, enfim, campanha, porque é algo realmente muito sério que está acontecendo? O que tem, você falou bem, nós estamos numa semana muito importante que nós estamos recebendo aqui o Congresso do CLEI, todas as discussões, seminários do Mercocidades, de várias instituições internacionais que cuidam desse tema, está acontecendo. Nós estamos com centenas de prefeitos do mundo inteiro aqui discutindo. Hoje à tarde nós vamos ter vários prefeitos que vão visitar o nosso transporte hidroviário e o nosso parque linear do Cantinho do Céu. São 8,5 km de parque linear, onde a gente removeu as casas que jogavam esgoto na represa, demos provimento habitacional, estamos fazendo aquele parque lindo, as casas que ficaram com ligação de rede de esgoto, enfim, é um exemplo de urbanismo social, talvez o maior do mundo. As pessoas têm um costume muito de ficar falando de outras experiências e às vezes esquecem das experiências que a gente tem aqui. Eu vou sair daqui agora, vou entregar apartamentos, que é do programa Mananciais, onde você tinha barracos na beira de córrego, que a gente removeu, estamos fazendo unidade habitacional. Então, o que a cidade de São Paulo está fazendo é algo inédito. Nós tivemos, na nossa gestão, e a gente conclui esse ano, 7,6 bilhões de investimento em drenagem, canalização de córrego, microdrenagem, contenção de encostas. Isso é superior se você somar os últimos 18 anos, né, de investimento nessas áreas. O que a gente está fazendo de mudança dos veículos, dos ônibus a diesel, é muito importante, substituindo por ônibus elétricos. O nosso contrato, renovação do contrato da coleta de lixo, tem mais de 500 caminhões, eles terão 24 meses para substituir todos os caminhões a diesel por caminhões não poluentes, somente movido a metano, o próprio gás que é proveniente dos aterros de lixo. Nós estamos aqui numa área de proteção ambiental, que a gente está ampliando muito as áreas de parque e de preservação. Plantamos mais de 80 mil árvores no ano passado. Então, as ações que a Prefeitura de São Paulo tem feito de ampliação da sua área de cobertura vegetal, ampliação e manutenção das suas áreas de floresta é fundamental. Se a gente for aqui na frente, tem um local aqui que chama... como é que chama em frente ao parque lá? Sítio... Irma. Sítio Irma. Há anos atrás foi vítima de uma ação de loteamento irregular e ali tem uma nascente. Nós estamos fazendo daquilo ali um parque, né? Ampliando um parque que a gente já inaugurou, que é o Parque Ribeirão Caulim, Ribeirão Colônia. Então a gente tem uma ação como nunca houve na cidade, nunca aconteceu na cidade, com relação... Canalização do Fazenda. Com esgotamento. Nós estamos fazendo uma obra aqui de 78 milhões, essa aqui, que é o terceiro córrego que mais polui a represa, fazendo toda a coleta de esgoto, fazendo toda a canalização.
Então, nós temos ações concretas com relação a esse tema de meio ambiente e sustentabilidade. E será melhorando a questão do ambiente que a gente vai poder manter a nossa temperatura dentro dos níveis adequados, né, ou que seja suportável. Então, quando a gente amplia as áreas de floresta, amplia as áreas de parque, amplia as áreas de cobertura vegetal, nós estamos, né, fazendo aquilo que é necessário, que é preciso para poder manter a cidade no topo como uma cidade resiliente, uma cidade que cuida das suas questões de meio ambiente e sustentabilidade. Você tá participando lá, tive lá nesses congressos, a gente vê o quanto que prefeitos do mundo todo e todas as entidades, né, o Metrópolis, que é uma das mais conceituadas, reúne 2.500 cidades do mundo tratando desse tema, reconhece que a cidade de São Paulo tem um dos melhores experiências, ações com relação à questão de proteção ambiental, de ações com relação às mudanças climáticas. Não é pouco a cidade de São Paulo ser palco dos grandes eventos internacionais e ser reconhecida como uma das melhores cidades do mundo em ações concretas de sustentabilidade e defesa do meio ambiente. Eu gostaria só de insistir, prefeito, porque hoje nós estamos vivendo uma situação pontual. Quando tem muito frio, tem operação de inverno. Quando é muito quente, existe uma operação para o calor. E agora, nessa secura? Existe alguma ideia? Porque é realmente algo que vai se repetir e não tem hora para acabar, né? São muitos dias, né? Enfim, O que tem, nós temos hoje 85% dos nossos ônibus têm ar-condicionado, 85% dos mais de 12 mil ônibus da cidade têm ar-condicionado. A gente tem as operações baixa temperatura e as operações alta temperatura, né, que é inédito da cidade, programa alta temperatura. Uma alimentação na nossa rede de educação, que são 2.300.000 por dia, todos os dias, 2.300.000 refeições que a gente fornece adequada para essa questão, inclusive nutricional, mas também da temperatura. Então a cidade de São Paulo ela já está fazendo ações muito concretas com relação a gente poder fazer esse enfrentamento das mudanças climáticas que vai fazer essas alterações de temperatura, né? Aqui, Manu, para a gente encerrar. Perfeito, só para encerrar, essa semana a Arcesp e a ANEEL estavam discutindo de ter mais fiscalização em relação à Enel aqui em São Paulo. Como o senhor vê isso? Também o senhor reivindica mais fiscalização da Arcesp sobre a Enel? Como está esse trâmite? Eu reivindico a questão de que as cidades onde as pessoas vivem possam fiscalizar. Tanto é que, mesmo a gente tendo deputados federais que estão, né, como pré-candidatos, não fizeram nenhuma ação para alteração da legislação federal, que a legislação federal elas dão só o poder de fiscalização para a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Ministério de Minas e Energia, e eu fui até Brasília levar uma minuta de projeto de lei, entreguei nas mãos do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, para que a gente possa ter alteração na lei e a lei passe a considerar de que os municípios possam fiscalizar os serviços das concessionárias de energia, no caso de São Paulo, da Enel, né? Então, isso a gente fez, eu estive lá, estive com o presidente do Tribunal de Contas da União, né, estive com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, o que a gente deseja, e está externalizado esse desejo real, na minha ida a Brasília e levar a minuta de lei para o presidente da Câmara, muito claro isso. Nós precisamos que os municípios precisam ter sua capacidade de fiscalização. Porque se a Enel ela não recupera aqui uma ligação que, né, foi desativada, se ela não atende às necessidades, a gente não pode fazer nada. Eu não tenho nenhum poder de fiscalização. Se a Enel não quiser começar por poste no meio da rua aqui, eu não tenho o que fazer. Se a Enel não quiser começar a colocar linhas de energia em qualquer canto da cidade, ou quiser retirar, ou seja, o que ela quiser fazer, não tem que fazer. E tudo que a Enel faz, que a prefeitura depende da Enel, a gente paga um absurdo. Para enterrar os fios das Avenida Santo Amaro, nós gastamos 29 milhões de reais. A Enel nos cobrou 29 milhões de reais para poder fazer o enterramento de fios naquela reforma da Avenida Santo Amaro que eu fiz. Então é uma empresa que, infelizmente, não tem nenhuma responsabilidade com a cidade. A concessão, fiscalização e regulação é do governo federal e os municípios ficam de mãos amarradas, né? Então, objetivamente, o meu desejo é que os municípios possam ter fiscalização. Porque se o contrato fosse do município, eu já teria cancelado o contrato com a Enel há muito tempo. E se eu pudesse fiscalizar,
eu já tinha enchido tanto ela de multa, né, que ela já tinha corrido aqui tanta multa. E a gente fica apertado. Gente, obrigada. A gente tem uma agenda longa Obrigado, aqui na gente. região.